Fala futuros milionários, beleza pessoal? Vamos aqui para mais uma aula super importante para você que está começando, para você que já é experiente. Eu creio que já é um insight muito importante que você não vê por aí todos os dias, então fica até o final do vídeo, já deixa o seu like, se inscreva se você não está inscrito. Se não gostar depois, você deixa o seu dislike, mas tamo juntos. Primeira coisa, pessoal, é entender que o Bitcoin ele é a base, tá? A base de todo o mercado é o Bitcoin. Ele foi a primeira moeda a ser lançada, é dele que vem a formação dos preços. E as outras moedas é secundária, a gente já fala, altcoins, moedas alternativas. Mas quem manda é o Bitcoin. Quem fez o negócio acontecer foi o Bitcoin. Apesar de algumas altcoins valorizarem muito mais do que o Bitcoin, eu vou explicar o porquê que isso acontece. Vamos explicar primeiro o que é par de moedas. Vamos para paridade. O que é um par de moedas? Um par de moedas é um valor de uma moeda em contraste com outra. Ou seja, eu tenho Bitcoin, mas para comprar Bitcoin, eu tenho que comprar ele através de uma moeda, de um outro par de moeda. Não tem como eu comprar Bitcoin do nada. Eu tenho que ter ou real, ou dólar, ou euro. E eu vou lá e compro o Bitcoin. Então, meu par de troca é real, par, Bitcoin. Eu faço essa troca. E assim vice-versa. Segundo, quantas paridades existem no mercado? Milhares de paridades, milhares. Um exemplo delas é o BTC-BRL, que eu dei agora, o USDT-BRL, que você pode trocar Bitcoin por BRL ou real, ou trocar o USDT por real ou real por USDT. Também temos uma alternativa aqui que é a moeda ADA, também pode ser comprada por Bitcoin e Bitcoin também ou ADA por USDT. São várias paridades, várias combinações possíveis, tá? Milhares de combinações possíveis. Várias combinações em uma moeda só. Então vai depender da moeda que você tem, você vai poder trocar. O terceiro tópico aqui é: o Bitcoin influencia no preço das moedas diretamente? Sim, diretamente de todas as moedas. E eu vou explicar agora por quê. Existe uma relação direta dos preços das moedas e o preço do Bitcoin em várias paridades. Exemplo, a ADA BTC, por exemplo. Vezes o preço do Bitcoin, temos o valor da moeda USDT. Aí a pessoa fala bem assim: não, Thales, não tem nada a ver com isso não. Agora você vai ver. Então, quais fatores influenciam no preço da moeda? Movimentação do Bitcoin, manipulação, notícia, erros e dominância. Movimentação do Bitcoin é o primeiro. Como eu sempre falo, o Bitcoin é o rei, ele que manda. Infelizmente não dá pra gente desgrudar dele ainda, tá? Por quê? Tem várias coisas, eu já até expliquei por aqui. Agora, manipulação, pessoal, ela é, como é que fala, a segunda maneira de fazer uma moeda valorizar ou desvalorizar. Muitos manipuladores, grupos de manipulação, tá? Já participei de vários grupos de manipulação, então eu sei como é que os caras trabalham, eu sei como é que é feito, já trabalhei, já fiz algumas coisas, já vi algumas coisas, vi muitas coisas no mercado. Então a manipulação, ela faz com que a moeda suba ou ela caia drasticamente. Porque os caras manipulam não é o preço da moeda, mas sim o sentimento que aquela pessoa que está por trás do computador, por trás do gráfico, olha aquela moeda e fala: nossa, agora é hora de comprar, agora é hora de vender. Formou um padrão aqui. Vocês acham que um padrão ele é formado do nada? Não é formado do nada. Existe uma manipulação por trás para formar figuras, para que você que estudou figuras de gráfico olhe e compre ou venda, enfim. Erros também são muito comuns, porque os erros, as pessoas que entram no mercado novo ali, vai entrar e vai colocar 10 mil reais, por exemplo. Aí ele não entende de liquidez, não entende de nada, ele vai lá, vai comprar uma moeda, uma shitcoin lá. A moeda só tem liquidez para comprar um Bitcoin a um preço que ele quer. Ou desculpa, 1.000 reais ao preço que ele quer. Só que ele tem 10 mil. Se ele colocar uma ordem a mercado, ele vai causar um pump naquela moeda gigantesco. Porque a liquidez naquela hora, a oferta naquela hora era só para 1.000 reais naquele preço. As outras ofertas, as outras moedas estavam muito acima. A 10%, a 15%, a 30%, a 50% do preço que ele quer comprar. Isso vai depender muito do local onde ele está. Qual corretora que ele está. Certo? Binance é muito difícil isso acontecer se o cara operar com 10 mil reais. Não faz nem cócegas, né? A outra questão também que influencia é a questão da dominância. Dominância a gente já fala, né? É aquele cara que a gente está escolhendo um par de moeda como preferência. Tem gente que escolhe momentos quando o Bitcoin está lá no topo para transformar em USDT.
Mas quando o Bitcoin está lá no fundo, transfere tudo para Bitcoin. Vende todas as altcoins, tudo e vai para o Bitcoin. Aí o Bitcoin começa a subir. Quando ele chega em uma região top, lá no topo mesmo, o mercado fala, tá caro, então vamos trocar novamente. Aí troca por altcoins, as altcoins começam a valorizar demais, ou seja, o market cap dela sobe muito, e o market cap do Bitcoin em relação às outras criptomoedas fica muito baixo, fica estático. E aí as moedas valorizam demais, porque tem muitas moedas no mercado, valoriza muito mais, e a dominância do Bitcoin cai um pouco. Isso é um sinal que o Bitcoin já está num ponto tipo limite, porque as altcoins valorizou muito, o mercado está caro demais. Então a dominância ela influencia no preço das moedas, tanto para cima quanto para baixo. Dá para saber se vai subir mais, imaginar, ou se vai cair mais no médio e no longo prazo. Agora, vamos falar assim, vou dar um exemplo aqui agora desse ponto que eu falei sobre a questão da formação dos preços. Peguei uma moeda que não existe, tá? PPP. Essa moeda ela está listada na paridade BTC, ou seja, é a base para mim poder definir como que o preço funciona. Ela precisa estar precificada na paridade BTC. Então, ela está listada na paridade BTC. Então, aqui, ó, valor da moeda no par BTC. PPP par BTC. O valor dela é 200 satoshi, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso. O valor da moeda no par BTC vezes o valor do Bitcoin. Nesse momento eu já vou ter o preço da moeda no par USDT. Agora, dando o exemplo dele, o Bitcoin valendo aqui 50 mil dólares, 50k, eu vou ter o preço dessa moeda no par USDT 0,1 centavo. Top! Agora você vai olhar para cá e falar, então Thales, se o Bitcoin sobe e essa moeda continua valendo isso aqui, ela vai valer mais de 1 centavo? Sim. Se ele subir 10%, ela vai valorizar 10%. Se ele cair 10%, ela vai cair 10%. Então essa é a base para você olhar para falar assim, poxa, então eu estou no mercado que tipo, tudo depende do Bitcoin? Tudo depende do Bitcoin. E agora eu vou falar aqui por que isso depende do Bitcoin. E por que o Bitcoin não pode ir a zero. Porque se o Bitcoin for a zero, todo o mercado ele vai despencar, vai dilacerar todo o mercado, sem exceção. O Bitcoin ele é a base. E discorde se você quiser. Já deixa até o comentário para falar aí, tá? Porque a gente vai voltar a falar mais sobre isso, porque é muito, muito importante. Para você que está começando, top de linha. Aí o que acontece? Eu peguei 3 exemplos aqui para poder ver se você consegue absorver esse conhecimento. Vou dar um exemplo aqui, ó. A moeda PPP par BTC, aqui ela ganha ou perde o satoshi, certo? Nós estamos aqui nós compramos Bitcoin e depois compramos a moeda, certo? Nós trocamos ela na paridade. Vamos supor que nós compramos essa moeda ali no momento X agora. Aí nada aconteceu, o mercado continuou bacaninha, você se moveu, o mercado não se moveu nada aqui, nadinha. Você está com 0% de movimentação da moeda, par BTC, continua custando 200 satoshi. Aí o Bitcoin aqui, ó, no Bitcoin mesmo, que é o valor dele, não aconteceu também nada, não variou nada nas últimas 24 horas, então o preço da moeda continua sendo o mesmo. Tá? Vamos voltar aqui. Esse é o preço da moeda no par BTC, certo? 200 satoshi. Esse é o valor do Bitcoin, continua 50k. E aqui continua 0,1 centavos de dólar. Agora, vamos aqui para um segundo cenário. Aqui não teve variação, zerou, continuou 200 satoshi. Só que o Bitcoin subiu 10%. Aí o Bitcoin subindo 10%, você acha que ela sobe ou cai o seu valor em dólar? Você acha que você ganha ou perde? Você ganha, vai subir 10%, mas não porque a moeda subiu, mas sim porque o Bitcoin subiu, e aí ele leva a moeda para cima, beleza? O terceiro cenário muito importante, o valor da moeda subiu 10%, o Bitcoin também subiu 10%, você ganha 10% ou você ganha 20%? Você ganha 20%, vai subir 20% o valor seu em dólar agora, a sua carteira vai subir 20%. Se você comprou 100 reais aqui, subiu 10% o par da moeda, subiu mais 10% o par do Bitcoin, você vai somar as duas valorizações. Temos um quarto cenário também, onde a moeda cai 10%, ou seja, ela passou a valer 180 satoshis.
Agora, mas o Bitcoin subiu 10. Essa desvalorização da moeda aqui te dá um ponto neutro. O que é esse ponto neutro? Ela caiu 10%, o Bitcoin subiu 10%, então tem um ponto neutro aqui. A moeda não variou nada. Continua no ponto X ali. Top. Espero você estar entendendo essa parte aqui. Vamos para outro cenário. O outro cenário, pessoal, é esse aqui. O valor da moeda caiu 10%. Então ela estava ali 200, agora ela está valendo 180 satoshi. Depois o Bitcoin cai 10% no mesmo dia, na mesma hora. Na mesma hora. Automaticamente a sua desvalorização já não é mais de 10%, e sim de 20%. Beleza? Vamos falar de outro cenário aqui também, que é muito importante, que acontece demais, é da moeda subir pra caramba, ela vai para 30%, um pump, um pumpzão. Mas antes disso, o Bitcoin tinha caído 10%, né? Que geralmente é assim que acontece, o Bitcoin dá uma corrigida, lateraliza e depois a moeda sobe, pump. Aí você ganhou 20%, 30% ou ganhou 20%? Você ganhou 20%, porque 30% da moeda que ela subiu, menos os 10% que o Bitcoin caiu, que é 10% a menos, você tem ali uma valorização de 20%. Então você não tem 30%. Ah, eu entrei e ganhei 30%. Mas e aí? O Bitcoin subiu ou caiu? Ah, o Bitcoin caiu 50%, então você não ganhou nada. Você perdeu 20%, viu, amigo? Só que aí é o seguinte. Quando você olha isso em dólar, eu tô falando em dólar, tá? Valor em dólar. Mas quando você aumenta aqui, você comprou lá na paridade BTC. Quando isso aqui vai mudar, tá? Se o preço da moeda continuar nesses níveis aqui, caiu, subiu 30%. Você está ganhando 30% a mais de satoshis, certo? Então você vai aumentar a sua quantidade de bitcoins. Mas aqui em contrapartida na paridade USDT, que eu acho que é uma coisa que as pessoas olham muito, ele vai ver a banca dele subindo só 20%. Quando ele for bater as contas, não vai subir 30%, vai subir só 20%. Então vamos aqui resumir para você conseguir entender. Eu vou fazer uma leitura, você lê daí, tenta entender. Se não entender, você coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. Então assim, basicamente o Bitcoin eleva a cotação das moedas no par BTC, impactando ali. Então basicamente o Bitcoin eleva a cotação em dólar da moeda e pode impactar negativamente o preço dela no curto prazo no par BTC. Enquanto o Bitcoin estiver em tendência de alta, as moedas tendem a valorizar, e os melhores pontos de compra é quando ocorre um dump de correção no Bitcoin, que ainda esteja em tendência de alta, acima de um LTA, linha de suporte, VWAP e etc. A reação automática dos altcoins quando o BTC entra em pump, nesses pontos geralmente ocorre queda forte nas altcoins. Isso também é oportunidade de compra. Logo que o Bitcoin corrigir, aproveitando o dump da moeda na hora para começar a comprar fracionado, aguardando mais sinais e pegar o ponto mais exato. O BTC causa uma depreciação nas moedas automaticamente em pumps e dumps, que eu já falei lá atrás o porquê que isso acontece. Então assim, basicamente é assim. Eu quero que você olhe para cá e veja. Se o preço do Bitcoin está subindo, o preço da moeda está subindo. O que vai mudar aqui? Se o Bitcoin está em tendência de alta, o mercado ele está otimista. Em uma grande bomba, as altcoins tendem a cair. Isso ocorre por quê? Seguinte, a moeda custa 0.200 satoshis aqui, certo? E aí o valor dela era 0,1, não é isso? O Bitcoin custava 50 mil K, certo? Ele vai para 200 mil de uma vez, eu estou dando um exemplo. Você acha que essa quantidade de reais aqui, de dólar, 0.1, compra essa mesma quantidade de satoshi aqui, 200 satoshi? Não compra. Ou seja, esse valor aqui de satoshi vai diminuir, porque cada vez mais que o Bitcoin sobe, mais caro fica cada satoshi. Tá? Aí depois que o Bitcoin lateraliza no topo, aí que o mercado ele começa a precificar aquela moeda. E ela enquanto ela está em queda, ela lateraliza no fundo, que o mercado começa a precificar. E a moeda já caiu muito, de 200 satoshi para 50, para 40, para 30. Foi o que aconteceu no Bitcoin, das altcoins esses dias, quando o Bitcoin entrou em pump, né? Ele entrou num bull market muito violento, ele causou um pump e subia. Aí corrigiu um pouquinho e subia mais, 2 vezes mais. Enquanto as moedas fazendo isso aqui. Aí o Bitcoin lateralizou no topo, o mercado começa a precificar a moeda.
ela continua valendo 0,1 centavos de dólar, né? Mas o valor em satoshi dela está muito baixo. Aí o que acontece? Subir, começa a acontecer. O preço dela em satoshi começa a subir e ela começa a valorizar muito, às vezes muito mais que o Bitcoin. Isso só para ela chegar nos 200 de novo, 200 satoshi. Entendeu? Quando ela chega nos 200 satoshi, ela já valorizou uma pancada, porque quando ela chegou aqui no fundo, o Bitcoin estava lá no topo, lateralizando no topo, tá? Então assim, tem uma reação automática quando o Bitcoin está em pump, e tem uma reação automática quando o Bitcoin está em dump, tá bom? Então aqui, por que algumas moedas despencam quando o BTC cai forte ou sobe forte? Isso é muito importante, isso a gente chama de reação automática. Tudo está tranquilo e a moeda PPP é custando ali 200 satoshi. E o seu valor em dólar é 0,1 centavo. O Bitcoin está lá em 50k. Você concorda que o BTC deram um pump rápido indo para 60k, ou seja, 20% a mais do preço que ele está? A moeda PPP, que custava 0,1 centavo, não está no plano da manipulação e vai continuar valendo isso, 0,1 centavo de dólar? Beleza. Isso pois o book e as ordens estão cravadas assim, ou seja, cada satoshi de Bitcoin fica mais caro, pois o Bitcoin subiu 20% rápido, ou seja, as moedas no par BTC começam a cair muito, porque cada unidade de satoshi vai valer, ou cada unidade da moeda vai valer 0,1 centavo. E esse valor não compra mais a mesma quantidade de satoshi. Eu quero que você me fale se você conseguiu entender. Se não, a gente vai fazer um vídeo de novo. Mas é muito importante você entender que cada moeda tem o seu preço em satoshi. A maioria delas. As que não estão, você pode observar que elas têm um preço muito... Ela não varia junto com o Bitcoin. O gráfico dela é diferente do Bitcoin, né? Quando você olha uma moeda na paridade USDT, muitas das vezes ela aparece o gráfico do Bitcoin. Em momentos que o Bitcoin está ali indeciso. As ordens começam a ser consumidas, paridades entram em pânico. As pessoas, né? Os participantes entram em pânico extremo. E cada momento que a moeda cai mais, até que o mercado acalme, o Bitcoin estabilize lá no topo ou embaixo, onde ele vai estabilizar, por pelo menos 1 hora, geralmente é 4 horas, quanto mais tempo melhor. Se você vê isso acontecer, você vai ter que definir se é oportunidade ou se não é. Então vamos lá. Bitcoin, tendência primária de alta, devagarzinho, subindo devagarzinho, sem muito movimento, a moeda tende a acompanhar ele desse jeito, certo? Poucos momentos ela vai jogar para cima. Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui eu tô falando, ó, na paridade USDT, tá? Agora vamos lá. Bitcoin tá aqui, de boa, de repente ele, pump. A moeda tava aqui, de boa, de repente ela, ó, sobe. Só que automaticamente, se ela subir demais, se o Bitcoin subir muito rápido, se ele subir rápido demais aqui, ó, pode prestar atenção. Subiu muito rápido, a moeda ela despenca. Por quê? Ela aqui, ó, nesse valor aqui, ela é na paridade USDT, mas aqui ela estava, ó, na paridade BTC, ou seja, cada satoshi aqui fica mais caro. E aí ele vai fazer o quê? Esse mesmo valor aqui não compra mais a mesma quantidade de satoshi, ela cai. Ele sobe, ela sobe no princípio, depois ele continua subindo, ela cai na paridade BTC e o valor dela começa a despencar na paridade USDT, até que o Bitcoin lateraliza no topo e aí ela lateraliza no fundo e depois ela começa a subir. Beleza? Depois aqui que ela começou a subir aqui, ó, não é porque ela subiu, mas sim porque na paridade BTC ela continuou subindo, certo? Enquanto o Bitcoin estava lateral. Show! Então vamos para mais um exemplo aqui para ver se você conseguiu entender. Vamos entender isso aqui. Você só vai aprender, ganhar dinheiro nesse mercado se você conseguir entender isso aqui. Bitcoin em pump. Ele causou um pump no mercado aqui. Ele bombou para cima. Saiu do ponto A para um ponto B aqui rapidão. Sei lá, 50%. A moeda estava junto com ele aqui, ó. Aí a moeda na paridade USDT, se ela tiver listada na paridade BTC e na paridade USDT, ela estava aqui junto com ele. Vamos dar um exemplo. Se ela na paridade BTC estava valendo 200 satoshi, que foi o que eu mostrei na moeda PPP, o Bitcoin abriu pump, certo? Vamos supor que ele subiu 20%. Você imagina que ela custava 0,1 centavo aqui. 0,1 centavo. Aqui.
0,1 centavo. E aqui ela estava custando 200 satoshi. Ela estava custando 200 satoshi aqui, certo? Só que aí se você olha para isso aqui, você vai entender o seguinte. O Bitcoin subiu nesse momento. Tava todo mundo calmo aqui. O Bitcoin ele sobe na hora. Você concorda que ficou 20% isso aqui mais caro? 20% mais caro? Você concorda que 1 centavo já não compra mais essa quantidade aqui? Você concorda que 1 centavo de dólar não compra mais isso aqui? Ou seja, precisa de mais disso aqui para comprar mais isso aqui, não é? Automaticamente o mercado ele faz o quê? Ele começa a reagir. Ele começa a reagir, fazer um movimento automático. O Bitcoin estava aqui nesse fundo, né? O Bitcoin estava aqui, a moedinha estava aqui, a moeda na paridade BTC também está aqui. Aí o Bitcoin sobe 5% devagarzinho. A moeda na paridade USDT sobe devagarzinho, caso tenha continuado desse jeito aqui, desse nível aqui. Não aconteceu nada, não se moveu. Manteve 200 satoshi. Se o preço dessa moeda aqui, ó, subir 10%, agora essa moeda aqui vai subir mais 10%. Ela vai levar o preço do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin estiver tranquilo. Agora, quando o Bitcoin faz isso aqui, ó, de uma vez, sobe 20%. Você concorda comigo que o mercado não teve tempo para poder precificar essa moeda? Então, automaticamente, na paridade USDT aqui, ela vai continuar valendo o tanto que estava aqui. Ela vai subir pouca coisinha mais, porque é uma reação automática, até que o mercado entenda que cada satoshi está custando mais caro. E a moeda tinha subido até aqui, né? Depois ela começa a fazer o quê? Uma correção. Ela começa a cair. Ela cai 10% aqui, por exemplo. O Bitcoin subiu 20%, ela caiu 10%, então essa moeda também vai cair 10%. Por isso que o gráfico fica assim, ó. Sobe, tá aqui, ó, desse jeito, sobe, aí desce. Aí depois sobe, aí desce. Depois sobe, aí desce, aí fica assim. Você pensa que, nossa, mas o que é isso? É difícil demais. É difícil, mas se você entender as correlações que o mercado entrega para você, fica mais fácil. O Bitcoin está em dump, chegou no suporte. A moeda ela vai cair também na paridade USDT. Aí você vai olhar a moeda na paridade BTC, caiu também. Cara, tá lindo. Se o Bitcoin começar a reagir aqui, ó, ela vai reagir aqui primeiro junto com ele. Depois, se ela começou a reagir aqui, o que acontece depois, geralmente, você vai ganhar duas vezes, ó. Ganhou um pouquinho por causa do Bitcoin, ganhou depois por causa da moeda e você está lucrando. Espero ter conseguido te explicar isso. Caso não conseguir, coloca no comentário e a gente vai tentando falar mais aqui.